Outra questão que nós temos que verificar para o paciente adulto é também a sobrecarga de alimentos inflamatórios. O que difere esse paciente adulto do paciente jovem é que o fígado desse paciente, ele já está muito mais cansado do que o paciente adolescente, porque normalmente é um paciente que já faz uso do álcool, é um paciente que talvez já faz uso de anticoncepcional, é um paciente que tem uma ingestão de alimento inflamatório muito maior, então esse fígado está muito mais cansado do que o fígado de um adolescente em relação a esses fatores. Então, nós temos que primeiro também pensar aí dentro para fora. A foliculite, que é um caso que acomete muito a pele do paciente também. Quando esse paciente não tem uma higienização da pele de forma satisfatória e nós temos o atrito ali dessa pele, que seja o atrito por causa do barbear, que seja o atrito por causa da pele no travesseiro, ou que seja da própria roupa no corpo, né? Que a gente que tem foliculite nas pernas, nas virilhas, enfim, em toda a região. Essa foliculite, ela se dá por causa que esse atrito acaba obstruindo ali o folículo capilar, e esse folículo ele é obrigado a crescer meio que de travessado para procurar um caminho para ele sair. E como ele fugiu um pouco da rota dele, isso causa uma inflamaçãozinha e causa aí a foliculite. Então, uma das formas da gente pensar em eliminar, em ajudar a foliculite desse paciente, primeiro, diminuir o atrito desse paciente, diminuir a inflamação desse paciente, e a gente garantir novamente que essa pele tenha aí uma multiplicação ou divisão de forma satisfatória, tá? Deixa eu ver outra coisa que eu passei aqui para vocês. O ressecamento de pele. Ressecamento de pele, nós temos alguns fatores em relação a isso. Primeiro, não resolve você pensar em hidratar essa pele de fora para dentro. Por quê? Conforme a gente for verificar ali na questão aqui da epiderme, conforme vai evoluindo essa camada e o paciente vai chegando aí na camada basal, esse paciente, essas células vão morrendo, certo? Então, antes delas chegar totalmente aí à morte e troca dessas células, eu vou começar a ter um acúmulo de queratina. Esse acúmulo de queratina vai grudando, vai deixando as células cada vez mais justapostas. Então, isso vai dificultar cada vez mais a entrega de oxigênio aí desse tecido. Então, essa pele, ela costuma ficar muito, muito, muito justaposta. Se eu tento fazer uma hidratação de fora para dentro, eu vou ter uma dificuldade muito grande de permear a hidratação nessa pele, porque aqui eu tenho uma justaposição de células que estão riquíssimas em queratina e que elas estão muito grudadas. Então, não vai passar a minha hidratação. Então, se eu quero uma hidratação de pele, eu tenho que pensar de dentro para fora e não o contrário. Como é que eu tenho que pensar nisso? Primeiro, avaliar através do hemograma desse paciente quantidade de oxigênio e entrega de oxigênio que esse paciente tem. Outro exame também que eu tenho que pensar é a tireoide desse paciente. É a tireoide que acaba controlando a nossa hidratação. Onde que a água tem que ficar? Se um paciente ele começa a ter desequilíbrios na produção dos hormônios de tireoide, ele entra num caso de hipotireoidismo. Então, esse paciente, ele começa a perder o comando de falar assim, onde que aquela água fica? Então, aquela pele começa a ressecar. Então, já é difícil chegar à hidratação até ali a camada epiderme. Já é difícil. Se eu ainda tenho uma dificuldade, que no caso é aí o hipotireoidismo, esse paciente vai ter ainda menos recebimento de nutrientes de oxigênio e vai deixar essa pele mais ressecada. Conforme essa pele vai ficando ressecada, esse paciente evolui para outras patologias, como, por exemplo, as dermatites. E essas dermatites, elas podem evoluir para inflamação ou não. Essas dermatites, elas acabam sendo portas abertas para o paciente. E quando a gente pensa em tratar uma dermatite do paciente, que na maioria das vezes é diagnosticada como dermatite atópica, nós somos educados nas graduações e na pós-graduação
A dermatite não tem cura. Você tem que entrar com calmante, e você às vezes com corticoide, às vezes não. E, enfim, passa a vida assim. Só que, na verdade, você tem que dizer o que está acontecendo com aquele paciente que ele está apresentando essa dermatite. E se for no caso de um hipotireoidismo, onde esse paciente está perdendo o comando de onde a água tem que ficar, você pode, através de nutrientes, devolver os nutrientes para esse corpo para que os hormônios da tireoide sejam produzidos de forma satisfatória e, consequentemente, a pele volta a receber, não somente a pele, tá, gente? Todo o corpo. Mas, em especial, hoje nós estamos conversando sobre a pele. Para que a pele receba esse comando de onde deixar essa água e aí essa pele se hidrata, consequentemente, elimina a dermatite. Um paciente que ele elimina a dermatite, a pele dele fica bonita, a pele fica vistosa, fica satisfatória. Um paciente que tem uma pele bonita, ele vai ter uma durabilidade maior da toxina. Você vai fazer um preenchimento nesse paciente e esse preenchedor ele vai ter uma maior durabilidade. Por quê? Porque a hidratação ela não vem de dentro para fora. Se você está entregando uma hidratação de dentro para fora, quando você coloca um bioestimulador ou quando você coloca um preenchedor nesse paciente, o organismo não vai precisar sugar esse material para poder se hidratar. Ele já está hidratado, ele já está inteiro, ele já está cheio. Você só vai complementar com esses medicamentos. Então, aí, no caso, vai ter uma durabilidade. Se você ignora esse sinal e você faz um bioestimulador, você passa um fio nesse paciente, você usa um preenchimento, isso não vai ter uma resposta satisfatória, não vai ter durabilidade. Por quê? Porque a pele não está preparada para receber. Então a pele vai começar a sugar ali a água daquele medicamento. Porque ela está sem, se ela está sem, ela vai pegar de onde que tem. Por isso que vocês verificam, às vezes, que o paciente relata que a durabilidade do Botox não é boa, que dos preenchimentos não é bom, ou que fez bioestimulador e não teve muita resposta. Porque você não cuidou da pele desse paciente de dentro para fora. E isso é muito visível também na questão da toxina. Quando você faz a toxina botulínica no paciente e esse paciente não está com a pele legal, a toxina ela fica artificial, ela fica feia. Gente, isso é tão engraçado, porque eu fiz toxina botulínica tem pouco tempo em mim, né? Eu até mostrei para vocês aqui nos stories eu fazendo toxina botulínica. E aí, com a questão da Olivia estar doente, a gente ficar indo de veterinário em veterinário, faz exame e tal, nós tivemos o último mês muito conturbado aqui em casa, em especial os últimos 15 dias. E devido a essa movimentação toda de consultório, o aluno, eu estava na semana de carrinho aberto, de lançamento, a Olivia passando mal, eu me alimentei muito mal, muito mal. Teve dias que eu não me alimentei, que a única refeição que eu fiz no dia foi 10 horas da noite, que eu mal tomei água. Então foram alguns dias assim, bem exigentes por aqui. E o que eu percebi? Eu emagreci muito e eu envelheci. E o meu botox aqui na região orbicular, ele não ficou tão bonito, ele tá forçado, tá um botox feio. Mas por quê? Porque eu fiz um botox errado? Não, não fiz um botox errado. Eu passei os últimos dias me alimentando de alimentos altamente inflamatórios, altamente ricos em açúcar, tomando pouca água, dormindo mal, com alto estresse, porque eu estava com muita preocupação com a Olivia e eu estava muito estressada. Isso reflete diretamente na nossa pele. E se eu fosse uma paciente que tivesse um fototipo favorável para mancha, eu certamente teria desenvolvido mancha nesse momento, porque estava tudo favorável para o meu corpo estar desequilibrado. E quando ele está em desequilíbrio, ele entra com a mancha. Então, a questão do Botox, ela é muito legal. Quando você nutre o teu corpo, quando você está bem, a toxina ela tem durabilidade. Então, é importante que a gente tenha essa conscientização para passar isso para o paciente. E estou dando aqui para vocês o meu exemplo, porque é muito recente, né? Não sei se vocês acompanharam, mas eu fiz Botox esses dias, não faz muito tempo, não deve ter um mês. E eu percebi claramente o quanto que eu envelheci. E fora o hábito, eu ter me alimentado muito mal esses dias, a glicose acaba caindo e você quer energia. Então, nas poucas possibilidades que você deseja comer alguma coisa, você quer algo doce, porque doce te devolve energia, né? E essas coisas doces acabam
inflamando muito o teu corpo, consequentemente gera mais estresse oxidativo e você envelhece precocemente. Então, é muito louco como que o corpo funciona, como que o corpo responde, sabe? Então, vocês têm que ter consciência disso para a gente poder cuidar melhor do paciente.